Abel, boa noite. Eu gostaria de te ouvir as explicações com relação a essa derrota nessa altura, né, nesse momento decisivo do Campeonato Brasileiro, e principalmente por onde você acredita que passou essa derrota de hoje no estádio Beira-Rio, porque tem a expulsão do Wendel, mas também tem a falha no segundo gol do Internacional, do segundo gol que sofre o Internacional. Você me deu boa noite, só que na noite não é boa, ela é péssima. Isso fatalmente sempre ocorre com uma equipe ou com outra. É normal. E nós não vamos deixar cair. Por quê? O momento mais difícil que o Inter passou nesse campeonato foi justamente quando eu cheguei. Né? Aquela derrota em casa para o América, depois a derrota para o Santos, depois teve a derrota para o Fluminense, e depois não se perdeu mais. Se eu te perguntar rapidamente qual foi a data desse jogo, tu não vai lembrar, de tanto tempo que não se perde. E o que é interessante, passou 9 ganhando. E quando teve esse momento difícil, teve uma reação extraordinária do grupo. Então, você não pensa que agora o meu projeto de vida profissional como treinador de futebol não vai ser castigar meus jogadores. Porque você não pode esquecer de uma coisa. Os 2 gols foram de erros graves. Mas não importa. Com um jogador a menos, nós finalizamos 17 vezes contra 7, quase 60, quase 59 contra 41 de posse. E foi um jogo de ataque e defesa. Mudaram o esquema de jogo com 3 centrais. Mesmo assim, nas jogadas individuais estavam levando bem a situação. Nos cruzamentos, nem tanto. Mas se continuasse com o mesmo número, a coisa fatalmente ia acontecer, porque aconteceu mesmo com menos um jogador. Então, o que você não se pode esquecer, ninguém, porque nós nunca consideramos aqui campeões, nós nunca garantimos ou prometemos campeonato. Mas não esqueça, e eu não posso esquecer nem meus jogadores, foi isso que eu falei para eles agora, de que nós ainda somos líderes. O Inter só depende de si, não depende de mais ninguém. Abel, por onde é que passou essa derrota do Inter, né? Eu queria que você dissesse assim para a gente, na medida do possível, evidentemente, do que você pode dizer, né? Questões assim que o teu time não apresentou hoje, que ele vinha mostrando para todos nós, né? E como mérito, enfim, né? Não só pela questão, de repente, de erros individuais, como aconteceu no primeiro gol, isso é inerente do jogo, mas eu até vou colocar um aspecto, se você concordar, você pode dizer, eu queria que você falasse o restante a respeito disso. Aspecto emocional, me pareceu um time muito pilhado, mas pilhado em demasia. Tanto que tem um momento que você chega a chamar a atenção no segundo tempo do Leandro Fernandes, quando ele toma aquele cartão lá fora, dizendo assim, já falei para vocês, chega disso. Né? Esse aspecto, de repente, pesou demais esse lado emocional no jogo? Não. Porque você está analisando o resultado. Eu não posso analisar o resultado. Porque um a menos jogador, desde os 26 minutos, nós continuamos tendo domínio do jogo. Essa é a razão verdadeira. É claro que se ganha, a tua colocação vai ser completamente diferente. Porque o jogo, da maneira que ele começou, ele terminou. Aí no final, você está com o Cuesta quase que como um lateral esquerdo, o Léo praticamente como ponta, e tendo que chegar pelo lado do campo, e você toma outro contra-ataque. Agora, dizer que o Inter jogou mal, não. Quando você joga mal, você não domina. E nós tivemos o domínio do jogo 90 minutos. E você não vai negar que estava bonito, até 11 contra 11. O que aconteceu? Depois, você deve ter percebido, né? Quem é analista de futebol, eles depois com a expulsão, abriram o Thierry, né? O Thierry, adiantaram o Patrick e botaram o Thiago para dentro do campo, porque ele viu no 5-4-1, o Thiago fazia o lado,
e as situações, tanto por um lado do Rodinei como aqui do Ender, a coisa estava boa, e veio um momento mais difícil, que foi a expulsão. Isso, claro, que tira um pouco o discernimento. E você está perdendo um jogo em casa, tá na liderança. É um campeonato que nos dava uma folga. Você quer que a equipe não fique pilhada? Então, eu falei ali com o banco, era porque parar o jogo, essa era interessante para eles. Porque o goleiro, com o primeiro tiro de meta deles, ele começou a fazer cera. Eu já falei com o juiz, com o bandeirinha. E eu vou ter que analisar muito bem, sabe? Não estou falando nada de arbitragem. Mas eu não vi o gol. Porque quando o cara cruzou, eu virei as costas para falar com o banco. Que eu ia pedir a prancheta ao Leomir. Pode ser que eu esteja enganado. Porque não vi lance ainda. Para mim, a bola saiu. Se não saiu, foi um erro grave também nosso, né? Então, em 2 erros, nós perdemos uma chance muito boa de aumentar uma vantagem. Mas, mesmo com erro, com expulsão, ela continua sendo nossa. Abel, boa noite. Em cima dessa questão do esquema tático do Inter após a expulsão do Wendel, eu queria entender o que você pensou para o jogo quando traz o Léo Borges e também as trocas no segundo tempo. Eu estou com o Patrick pelo lado direito. É um jogador que tem uma transição muito grande. Eu tentei ficar com uma linha de 3 atrás, com Cuesta, com Dourado e com Lucas, mas o lado direito deles é muito rápido. E tive que compor. Não fiz nada de diferente, só compus. E depois, a entrada do Abel é para você aproveitar uma jogada aérea. Nós ainda tivemos uma possibilidade agora de um chute, nem sei de quem foi, se foi do Nonato, se foi do Yuri, e pegou muito forte, a bola subiu. Eu não vou, esse jogo, a única coisa que ele serve é que no momento de você pensar a tomada de decisão, nós falhamos. E não pode se falhar. Na tomada de decisão, tu não pode falhar, né? Foi assim, 2 gols, sinceramente, meio inexplicáveis. Mas isso passou, cara. Tu pensa que eu vou chegar para os jogadores agora? Nós vamos para São Januário agora, domingo, tentar fazer o nosso melhor e tentar ganhar um jogo que é importante para nós. Imagina, não sei quanto foi o resultado do Vasco. Quanto foi? Perdeu. Então, imagina de que maneira o Vasco vai se posicionar em campo pelo momento difícil que está passando, mas nós vamos para tentar ganhar a partida, não pode ser diferente, como sempre fizemos, né? Hoje, com todo respeito, foi muito uma equipe que está jogando da intermediária para trás, cara. Nós ainda conseguimos muita coisa, não com chances claras, obviamente, sempre tentando as jogadas individuais para criar, e com menos um jogador ultrapassar o bloco, principalmente o bloco de meio campo, que ficavam com 4 na frente dos 5, mas não conseguimos. Mas temos conseguido. E conseguimos até empatar a partida, né? Um gol maluco. O segundo gol, um gol maluco. Não dá para explicar. Eu não consigo ainda porque eu não vi. Mas é assim, é tão inexplicável que eu virei de costa para o campo. Pode reparar que eu não estou vendo. Daqui a pouco eu escutei os caras gritando, eu olhei, mas o que houve? Para mim era tiro de meta. O que aconteceu ali? Deu uma bola para os caras? É isso. O Abel, tu fala da tomada de decisão, né? Vocês falharam em vários momentos. Eu quero falar contigo sobre o lado psicológico. Antes da partida, de forma prática, tu é um cara muito experiente. Como é que tu trabalhou antes dessa partida, o lado psicológico de entrar num jogo em casa contra um time que luta contra o rebaixamento, podendo abrir uma vantagem em relação a um poderoso adversário como o Flamengo? E como, a partir de agora, tu vai trabalhar esse aspecto psicológico, perder um jogo em casa para esse time que estava lutando contra o rebaixamento e se avizinhando um confronto direto, um jogo duro contra o Vasco. O lado psicológico na forma prática, Abel. Obrigado.
Não, aquilo que a gente pede é que nós estamos diminuindo. Eu acho que você tem consciência disso, que no jogo do Atlético Paranaense, os jogadores saíram muito chateados do campo, porque depois daquela adaptação melhor ao gramado, ao jogo, depois dos 26, 27 minutos, nós custamos a entrar no jogo, a se adaptar melhor com a bola, com o campo, aquela coisa toda. Nós fizemos um segundo tempo igual, bem igual, com situações mais favoráveis de gol do que eles. Os jogadores saíram chateados. E eu falei para eles no vestiário que ali não seria ficar chateado por causa daquele empate, porque é um ponto que se ganhou. O Flamengo perdeu lá, o São Paulo empatou, é muito complicado. E hoje, né, nós alertamos que seria fundamental o equilíbrio, porque é uma equipe que nós sabemos que se defende, e fiquei até surpreso porque ele tirou o Everton, né, para botar mais um zagueiro, que é outro jogador, aquele que entrou no final, um jogador extremamente rápido pelo lado do campo, então ficava ele e o Marquinhos. Tem 2 jogadores que armam bem a equipe, que é o Betinho e o Thiago, e tenta jogar por uma bola. Foi assim com o Botafogo, um chute no gol, um gol. Então, extremamente efetivo nesse aspecto. Eu acho que hoje tiveram até situações de fazer mais, porque teve contra-ataque de 3 contra 2, umas 2 ou 3 vezes, e não conseguiram fazer. E nós encontramos uma barreira, uma defesa muito bem postada, que inclusive levou muita vantagem, mesmo com o Abel em campo, nos cruzamentos. Então, ninguém é atropelhado, não. Nós estamos sempre procurando passar, que tem que ser equilíbrio. Ou você entra e nós vamos entrar de qualquer maneira contra o Vasco lá, pilhado. Não tem que estar pilhado de nada, cara. Nós temos que entrar em campo com tranquilidade, com seriedade, e acreditando que nós podemos, que nós só dependemos de nós, porque no momento mais crucial, mais importante e difícil desse campeonato, quando realmente chegamos a ficar em 7º lugar, se eu não me engano, 12 pontos do São Paulo. 12. Vê bem aí, parece que é isso. Nós viramos. Por que viramos? Porque houve uma confiança em si muito grande. Isso eu falei para eles hoje. E quem tem confiança em si, ganha a confiança dos outros. Abel, quanto que aumenta o nível de dificuldade no jogo contra o Vasco da Gama a partir da ausência do Patrick? Eu não lamento a ausência, eu não lamento contusão. Vocês veem que tem um menino aí que está jogando muito bem, que é o Lucas. Eu perdi um zagueiro que é ótimo para mim, inclusive na combinação com o Cuesta, que é o Moledo, com cirurgia. O Inter já pagou um preço grande com o Guerreiro. Teve essa contusão também e essa situação do Galhardo. Creio que domingo ele já vai poder estar no bolo. Então, nós vamos encontrar a solução. Eu não se preocupa contra isso, que eu não vou dizer que tem que botar garoto, que eu vou dizer que não tem solução. Isso não existe. Isso não existe. Para mim, não existe. Eu não atiro responsabilidade em ninguém, em direção de clube, em jogador, nada. Nada. O responsável sou eu. Sempre foi dessa maneira e continuar sendo. E eu, quando saí de um jogo, já falei para vocês, não merecíamos a vitória. Já cansei de dizer, não jogamos bem. Hoje, nós não merecemos perder. Então, a responsabilidade é minha. E nós, todos juntos, direção, comissão técnica e esse grupo incrível de jogadores, o que nós mais queremos é dar isso, que há 41 anos não se consegue. Então, isso não muda, cara. Não muda. Nós vamos deixar cada gota de suor em São Januário no próximo jogo. Boa noite, Abel. Abel, você costuma falar com muita clareza, muita franqueza sobre futebol e você avoca para você as responsabilidades. São 2 perguntas. Futebolisticamente falando,
qual dos dois lances é mais inadmissível? A tomada de decisão, palavra de ordem que você usou muito hoje, do Wendel naquele lance, ou a desistência da jogada do Lomba acreditando que ela havia saído? Depois, Abel, você não gostou da apresentação contra o Bragantino. O Inter venceu, mas você disse, podíamos ter jogado mais. O Inter perdia para o Grêmio, conseguiu a virada no final. Empatou com o Atlético e agora perdeu a gasolina um pouco, né? Perdendo para o Sport. Você acha que emocionalmente o Inter está pesando estar com esse freio de mão tá um pouco mais no limite, né? Tá com a corda esticada no limite? Desde que você falou aí, Atlético Paranaense, Grêmio, essa coisa toda, Bragantino, e hoje o líder do campeonato é o Inter. Não tem essa do perdeu gasolina, perdeu nada. E eu não posso te fazer uma comparação num desses gols que nós tomamos, porque eu já te falei que no segundo eu não vi. Eu virei de costa para o campo. Eu chamei o Leomir, o Cristiano, que eu queria a prancheta. Então não posso te falar. Eu acho que a tomada de decisão no lance da expulsão, ela poderia ser diferente. Só isso. Mais nada. Isso acontece, cara. Se todo mundo tivesse as decisões certas num jogo de futebol, como é que seria? Abel, você destacou aí o fato de o Inter ter, mesmo com um jogador a menos, ter conseguido um alto número de finalizações diante da equipe do Sport na maioria do tempo. Não claras. Exatamente isso. Por que você acha que elas não foram tão claras? Foi o último passe, muitas vezes um cruzamento que foi interceptado, ou foi no momento da conclusão? Você acha que o time não conseguiu construir a jogada tão claramente ou não conseguiu arrematar? Não foi questão do arremate. A questão crucial é que quando você... Primeiro, nós tem que ressaltar que a estratégia deles surtiu efeito, né? Eles venceram o jogo, mesmo com um jogador a mais, tomaram um gol. Mas o que acontece? A nossa maior vantagem no primeiro tempo, apesar do domínio até a intermediária deles, né? O Rudinei fez um jogo fantástico. Estava muito bem ele e o Caio ali pelo lado direito. O Patrick e o Wendel da coisa também estava correndo bem. Mas a partir do momento que você fica com -1, você tem que correr muito mais. É o que eu falei para eles no intervalo. Vamos tentar, cada um dos 10, dar 5% a mais daquilo que pode. A gente vai fazer um bolo de mais 50. É uma maneira de você encarar o -1. Só que o -1, ele te desgasta muito. E aquelas vantagens que nós estávamos levando nas jogadas individuais, nos últimos 20 minutos do primeiro tempo, que nós conseguimos empatar o jogo, os últimos 15, nós estávamos melhor no jogo nas duas situações. E aconteceu momentos fatídicos. Isso você não tem como mudar. Então não foi problema do arremate, que também não foram muitos. Foram 17 vezes, mas não é questão de direção, foi uma defesa que se portou bem, defendeu bem, mas que nós tínhamos o domínio do jogo até chegar até eles. E, de fatalmente, você vai insistir, você vai conseguir. Só que nós tivemos que começar a correr muito mais com um jogador a menos. Então, quando chegava na hora do individual, você já não tinha aquela potência muscular toda que você estava quando estava 11 contra 11. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.